Graças a Deus pela bondade do Senhor, agradeço a Deus pelo convite da irmã Cláudia e o respeito de nosso pastor de nos respeitar e dar este direito da gente estar pregando. Graças a Deus por tudo. Eu sou bem conhecido aqui, eu nasci e me criei nesse tabuleiro bem aqui, estava olhando para casa que eu fui nasci e criado aqui. Aleluia. Mas há uns 23 anos eu moro em Padre Marcos. Agradeço a Deus porque tem 33 anos e um mês que Jesus livrou a minha alma da corrupção. E aí, eu gosto de cantar sempre um pouco. Pastor, eu só canto mais em casa, porque a voz é feia. Mas eu canto. Aleluia. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco com seu rosto igual a um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim. Aleluia. Tem algum pecador aí que foi selado por ele? A porta da salvação. Aleluia. Hoje ainda aberta está, pois a porta que Deus abre, homem não pode. Aleluia. Glória a Deus. Vai mais adiante, mas eu vou ficar por aí. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você quiser ler comigo no Salmo 118. Salmo 118, irmão, é o salmo que divide a Bíblia. Nele está dividido no versículo 8. Tem 15.586 versículos para cada lado. Mas eu quero ler o versículo mais adiante. Se você me arrumar um copo d'água, eu agradeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo e o versículo 21. Salmo 118, versículo 21 diz: louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O versículo 23 diz assim: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Aqui a gente vê a bondade de Deus sendo falada e agradecida pelo salmista. O salmista está aqui de forma a agradecer a Deus, convidando todos para louvar a Deus. E eu aproveitei este versículo 21, no que a irmã está aí dizendo: louvar-te-ei porque me escutaste. Com certeza Deus, ela já disse aqui, Deus escutou o clamor dela. Mas eu quero me basear neste versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a cabeça da esquina. Meus queridos, a gente encontra na Bíblia Sagrada muitas referências, muitos versículos, desde o Velho Testamento até o Novo, falando sobre a pedra. E a gente fica feliz por ouvir falar da pedra. É pedra de todas as maneiras. E nestas pedras a gente vai encontrar a pedra da esquina, a pedra angular, a pedra, como alguns dizem, a pedra que o seguia, que era Cristo. E a gente vai encontrar a pedra que foi rejeitada. Mas você vai dizer: mas que pedra é esta? Adalto, você é pedreiro, né? Quem é pedreiro sabe. Todos os edifícios que é construído hoje modificou. Alguém faz uma coluna, um concreto aí com ferros e com muitas pedras e cimento. Mas naquele tempo antigo era diferente, não tinha o cimento.
E o salmista está aqui aplicando o que ele se baseia no capítulo 6 de 1 Reis. Conta-se a história que Salomão foi edificar um templo. E o templo de Salomão, ele fez todo de pedra. E lá ele não tinha pedra à conta, então ele falou com o rei Irão, o rei de Tiro. Ele mandou 183.300 homens para trabalhar de turnos em turnos para cortar as pedras. E para construir aquela casa toda em pedra. E diz a história que naquela cortagem de pedras, a pedra era tirada por medida. E aí, no meio alguém lá tirou uma pedra anormal, bem grande. E quando carregaram centenas e milhares de pedra, tinha aquela pedra grande, feia, aos olhos daqueles construtores. Não, esta é demais, não dá certo para esse tamanho, não tem como não. Como é que eu vou fazer? Olhe para mim aqui, se você puder olhar. Mais ou menos todos estavam cortando uma pedra, como se fosse do tamanho do meu celular, tinha que ser todo desse tamanho. Aqui vai mais ou menos 15 por 10. E lá alguém cortou uma pedra mais ou menos como esta Bíblia, que ela dá 21 por 45 a 46 de comprimento. E aí para encaixar uma pedra na outra, ficava diferente demais. E agora o que nós vamos fazer? Aí alguém pegou aquela pedra e jogou ali para um canto. Deixa aí, ela não está servindo para nada. Rejeitada. Observe comigo no texto aí que eu li. Leia de novo comigo aí o versículo, para você entender o texto que eu quero falar. Diz assim, o versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram. Pronto, para você entender, vai ficar claro. Edificar o quê? A tua e a minha vida. 1 Coríntios 3:11 é comparado com uma casa de construção. 1 Coríntios 6:19 é comparado com um templo para a habitação do Espírito Santo. Salomão queria chamar a presença de Deus a atenção, queria um templo para encher da glória de Deus. E Salomão fez aquele grande templo. E ali ele colocou a arca, aonde Deus se fazia presente. É lido pelas irmãs do Círculo de Oração Direto, segundo as crônicas, aonde disse: o povo que chama pelo meu nome. Ali era ele fazendo oração, e Deus prontificou de estar ali. E Deus se manifestava naquele templo. Porém, com o passar do tempo, isto era uma mente deles bem clara, dos rabinos, para poder aqui habitar Deus no homem. O homem representa aquele templo. Mas observe que a maioria dos seres humanos, como Nabucodonosor, por exemplo, ele quis edificar a sua vida através da violência, através das guerras. E ele construiu a grande Babilônia. Capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 17, ele recebeu a ordem de Deus, ele foi comer capim. Quando chega no versículo 29 e 30, que ele ia comer capim, que ele ia para os animais, ele ignorou, porque passou um ano. E Deus é aquele que é tardio nas suas palavras, ele é longânimo, esperando que o homem se humilhe, e ele não se humilhou. Deus queria que ele entendesse que ele era fraco e que precisava do Deus poderoso para edificar a vida dele sobre a rocha que é Cristo. Por quê? Porque no capítulo 2 do profeta Daniel, versículo 44 a seguir, você vai encontrar Daniel dizendo o sonho que o rei teve: uma grande pedra que foi cortada sem auxílio de mão, e esta pedra esbagaçou uma grande estátua que dava 30 metros de altura. A estátua estava representando os 4 reis que ali sucederam, e na verdade quebrou o ouro, a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, os peitos, que era de prata, representando os medos e persas, a parte do ventre, que era de cobre, representando os gregos, e também as pernas, parte de ferro e parte de barro, que representava o reino da Roma, que já foram todos destruídos. E ele disse: olha o rei, e aquela pedra, ela se tornou uma grande pedra, e foi ajuntando pequenos fragmentos de pedra, e ela encheu toda a terra, e não teve vaga para ninguém. Assim é o reino de Jesus Cristo. Ele cresce porque ele é esta pedra angular, esta pedra que foi rejeitada na construção da vida de todos os seres humanos, que rejeita ele como Salvador. Nabucodonosor rejeitou. E o que acontece? Assim, versículo 30 do capítulo 4, Deus deu uma ordem, e ele foi passar 7 anos com os animais comendo capim. Mas depois se arrependeu e alcançou misericórdia. Mas eu quero focalizar na pedra. Mas que pedra estranha é essa? Porque assim, você vai encontrar em toda a Bíblia, você não encontra a palavra igreja, a não ser em Mateus, pela primeira vez, que Jesus Cristo, querendo dar a entender aos discípulos que ele é o fundamento
fundador da sua igreja, ele disse assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, olha que ele usa ali o substantivo feminino, esta, pois quando diz esta, fala sobre mim, essa sobre a segunda pessoa e aquela sobre a terceira pessoa do plural. Então ele deixou bem claro: sobre esta pedra, a primeira vez a palavra igreja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí tem uma dúvida, porque o nome de Pedro significa fragmentos de pedra. Agora, se fosse outro sentido, tudo bem, era uma pedra grande, mas é fragmento. E alguém chegou um momento em que Pedro, neste mesmo templo que Salomão construiu, capítulo 6 de 1 Reis, está em Atos capítulo 3, Salomão fez uma porta bonita, a porta formosa. Foi lá aonde Pedro teve que tirar a dúvida de alguns, porque Pedro chegando lá, o povo dizia: Pedro é a pedra, a igreja está fundada sobre Pedro. Não, mas Pedro era um mortal, não tinha como. Pedro lá cura, num grande contraste, a porta formosa, linda, e um aleijado há quase 100 anos lá paralítico, há quase 40 anos paralítico. Jesus andou por ali, mas Jesus não curou ele, curou outros, mas deixou ele para que Pedro curasse, para que Pedro esclarecesse que Pedro não era pedra. E alguém admirado: você fez este milagre? Não, não foi por nós, nossa santidade não. E o que foi? Aí ele cita Atos 4:11, diz: olha, eis que aquele Jesus que vocês, os edificadores, rejeitaram, foi em nome dele que aconteceu este milagre, porque ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, e ela Deus tornou como cabeça de ângulo, ou ângulo da esquina. Mas na verdade o que é isso? Ele diz: por quê? Versículo 12: em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus de Nazaré, é só Jesus de Nazaré, é só Jesus, o Rei da Glória. Ele é a pedra. Por que pedra? Observe, irmãos, que todo construtor inteligente, quando vai construir uma casa, as paredes não está muito preocupada se seja de alvenaria. Aí no Pará faz de madeira. Eu andei no interior ali abaixo de Pico, tem uns parentes meus lá que é feita de taipa, a coberta é feita de palha. Não importa isso aí, mas eles querem saber do fundamento. Está fundado sobre o quê? Sobre rocha. Então tem segurança. Aí Jesus levando o pessoal a entender que a grande necessidade do homem se firmar sobre ele, que é uma rocha, em se falar de construir a vida. No capítulo 7 de Mateus, o versículo 24, ele diz assim: olha, pois, qualquer um de vocês que ouvirem a minha palavra e pôr em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem sábio, ao homem inteligente, ao homem prudente, que vai edificar a sua casa sobre a rocha. Porque vai descer a chuva, vai correr rios, vai assoprar ventos, e vai combater naquela casa com grande ímpeto, e não vai derribar, porque ela está edificada sobre a rocha. Observe o grande contraste no versículo 26 e 27. Ele vai dizer assim: mas todo aquele que escuta esta minha palavra e não põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem sensato. Olha o contraste do primeiro: sábio, que edifica na rocha. O segundo, que não edifica na rocha. Mas eu quero saber se a minha casa tem as paredes bonitas. O que representa a parede? Representa a sua intenção de viver aqui na terra. Você está vivendo cercado de urgia, você está cercado de riqueza, cercado de amigos, cercados de farra, de diversão. Você ao seu redor está cercado de tudo o que é vaidade. Mas você se esquece que você vai chegar o momento de enfrentar os vendavais da vida. E Jesus Cristo é aquele que na hora dos vendavais da minha e da sua vida, Ele chega e nos ajuda para levantar e ficar de pé, firme na rocha, e poder assim dizer: glorificado seja o Senhor, que me deu estabilidade para viver a minha vida. Observe que o salmista no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim. E, versículo 2: tirou os meus pés de um charco de lodo, de um lamaçal, um tremendo lamaçal de lama. Mas, o que Ele fez? E colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, temerão e glorificarão ao Senhor.
Em se tratando de rocha, irmãos, observe, todo homem que é inteligente, quando vai construir, digo porque eu já fiz algumas casas, a primeira preocupação dele é de cavar bem fundo os alicerces. Hoje, como eu falei, você faz as estacas e a casa é ligada pelas estacas, e se não for bem ligada, logo logo vai se rachar, logo logo vai cair, porque vai aparecer alguma coisa para destruir, e você não tem estabilidade para poder assim se firmar na rocha. Por quê? Porque você rejeitou. Veja o versículo aqui que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram. Israel era uma nação. E eu estava ontem à noite ouvindo, pastor, lá no Riacho, lá no Carquês, e alguém falando sobre a filiação de Deus. E eu observando, o Adão era filho, porque Deus na verdade o formou, filho por formação. Os anjos eram filhos de Deus, são filhos de Deus por criação, Deus criou os anjos. Israel é filho de Deus por eleição, Israel foi eleito entre as nações. Jesus Cristo é o único que é filho por geração, ele é gerado diretamente do Pai. Mas você e eu, como igreja gentil, somos filhos por adoção. Então entenda que nesta maneira de Israel como eleito, Israel foi escolhido por Deus, eleito dentre as outras nações, para ele fazer a formação de uma grande religião que trouxesse o povo de volta para Deus. E Israel não buscou como era para buscar. Diz o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 31, aí diz: por que Israel não encontrou? Porque ele formou a sua casa, a sua vida espiritual através das obras. O Nabucodonosor, ele quis formar a sua vida através das riquezas, das glórias, da violência. Tomou tudo o que tinha. Ele dominava aproximadamente 127 províncias, como era também naquela época passada o rei que tomou conta lá no tempo de Nínive. Eles eram os grandes da época, porém Deus é aquele que reina, ele toma e dá a quem ele quer. E diz o Salmo 113 que Deus é aquele que é alto e sublime, que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o pobre e contrito de coração. É ele que levanta o pequeno do pó e do monturo e ergue e faz ele sentar com os príncipes do seu povo. Este é o Deus que cuida de todos aqueles que nele crê. Livro de Romanos, capítulo 9, como eu falei, o versículo 32, você vai encontrar o texto sagrado dizendo: mas por que Israel não encontrou? Porque lá tinha pedra que era Cristo. Mas Cristo, quem era Cristo? O profeta Isaías, no capítulo 53, ele faz uma descrição perfeita de Cristo. Por quê? Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Visto que foi subindo, ele foi subindo como uma terra. É uma terra que não tinha parecer nem formosura alguma, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o homem mais indigno entre os homens, homens de dor, e homem como aquele de quem a gente esconde o rosto. Mas não tinha beleza para que o atraíssemos. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sei que nesta noite tem muitos aqui que já foram curados pelas feridas de Jesus, foram salvos porque ele foi lá na cruz aceitar a morte de cruz para te salvar. É abençoado, é enriquecido, porque ele, sendo rico, se fez pobre para te enriquecer. Agora tem o direito de filho, porque ele deu a mim e a você esta adoção gloriosa como filho, que na verdade ele quer que você e eu seja. E a você que ainda não é, a você que não tomou a decisão, tome enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos amanhã. E a gente lê no livro de Lucas, a gente encontra Jesus mostrando que um certo homem chegou para ele e queria formar a sua vida, a sua casa. Ele queria formar sobre a riqueza, sobre a herança do seu pai. E aí Jesus Cristo disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Nós encontramos na palavra a rejeição dos seres humanos desta pedra angular, desta pedra da esquina. E a gente vê que o perigo aqui está em rejeitar.
Por que rejeitar? Porque a maioria dos seres humanos não aceita a forma. O problema está em os homens rejeitar, porque eles não aceitam a forma que Deus o fez. Porque o que foi que Deus fez? Olha, a pedra, apareceu aquela pedra que era de uma medida diferente. Eu agora volto para o templo do Salomão. O Salomão fez um templo que era aproximadamente 30 metros de comprimentos, por 15 de altura e 10 metros de largura, todo de pedra. E os construtores, quando chegou na junção da pedra, das paredes, ali tinha um buraco tão grande que não dava para segurar. Aquelas pedrinhas pequenas não tapava, duas era pequena demais, três ficava diferente, e agora não tem como amarrar com uma pedra assim diferente. O que fazer? E alguém lembrou, disse: lá no meio daquelas pedras eu vi uma grande, uma pedra diferente, vamos buscar, quem sabe. Mas eu disse: ela é inútil, ela não serve. É você quando diz assim: eu queria me divertir. Aí o crente chega e diz: não, Jesus, não preciso dele agora não, eu tenho mais a que divertir. Você não tem vaga na sua vida para Jesus. Mas deixa eu te dizer aqui um segredo: o ser humano tem um vazio dentro da alma do tamanho de Jesus Cristo. Por mais que ele queira preencher com a riqueza, com a fama, com as farras, com as diversões, com os anel de formatura, por mais que ele queira preencher com os passeios de avião, por mais que ele queira preencher com as noites de balada, não vai preencher, porque o vazio que tem dentro da alma do homem é do tamanho de Jesus Cristo. Mas quando ele chega, se você está doente, ele é a tua saúde. Se você está com fome, ele é o teu pão. Se você está com sede, ele é a tua água. Se você está nas trevas, ele é a tua luz. Se você anda perdido, ele é o caminho. Se você anda na mentira, ele é a verdade. Se você é um filho pródigo, ele vai te dar o direito de ser filho adotado ao lado do Pai na glória celestial. Quando chega naquele momento, alguém diz assim: vamos buscar aquela pedra. E diz a história que trouxeram a pedra feia aos olhos dos construtores. Não vai dar certo, não tem como. Mas se não tiver algo para amarrar esta parede, vai cair, não dá para sustentar o templo. Aí diz a história que alguém coloca aquela pedra. Quando coloca aquela pedra, foi reta, igual, completa, não passava e nem faltava nada. E ali o templo foi terminado de construir, e o povo entraram e glorificaram a Deus. Sabe por que eu estou dizendo aqui? Eu era leigo, analfabeto. Jesus Cristo entrou na minha vida e me deu condições de aprender a ler e escrever. Olha, ninguém pagava um bombom de hortelã por mim, porque filho de mãe solteira, criado sem pai, era na bagaceira, ninguém pagava nada por mim. Jesus foi lá na cruz, deu a sua vida santa por mim e cuida de mim, e hoje eu estou aqui. Ele preencheu o vazio que faltava. Então ele é Senhor nos céus e na terra, é Senhor na minha vida, e ele quer ser Senhor na sua vida também. Não tem vaga para outro, é só Jesus Cristo, o Rei da Glória. E aí a gente encontra aquelas pessoas que dizem assim: mas na verdade eu acho que eu não preciso ser crente, eu não preciso confessar Jesus como Salvador. Eu vou repetir mais uma vez: a sua rejeição será a sua condenação. Você rejeita a Cristo, você não terá salvação, porque a Bíblia vai dizer, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10, que aquele que nega o Filho não tem o Pai, porém aquele que confessa o Filho tem o Pai. Vai dizer no Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 1, versículo 10 a 12, e o 10 diz assim: olha, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Aí versículo 12: deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Você diz: mas isso aí é besteira de crente. Escute, a Bíblia deixa bem claro que chegará um dia,
Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, Paulo chamando os crentes para terem consciência de fazer um culto com raciocínio, de compreender quem é Jesus. Ele diz assim: olha, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Versículo 8: pelo que Deus soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo, versículo 11, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, que é os anjos, dos que estão na terra, e você, e debaixo da terra aqueles que morreram e um dia vão se levantar para confessar que ele é Jesus Cristo, Rei da glória, Senhor dos senhores, o dominador de todas as épocas, de todos os tempos, e de tudo ele é Senhor. Eu vou concluir aqui a mensagem, pastor. Aleluia. Desejando que você entenda. Você precisa firmar a sua casa na rocha que é Cristo. Sabe por que você precisa? Porque chega o momento em que tudo vai se acabar, mas a rocha que é Cristo permanecerá. Você já observou? Está tendo os grandes terremotos por aí, as placas tectônicas estão se movimentando, mas isso não é o grande terremoto. O livro do Apocalipse vai falar do grande, maior terremoto que tem, mas não é para você e eu estar aqui. É o dia da ira de Deus. A igreja de Cristo, antes disso, já foi pregada pelo nosso pastor aqui, ela vai ser arrebatada. Então não deixe para amanhã. Tome conta da sua casa hoje, cuide da sua casa, prepare a sua casa, edifique a sua casa sobre a rocha. Lembre-se de que Jesus Cristo é a pedra angular da esquina. E em se tratando de firmeza, você muitas vezes diz: não, mas eu vou fundar a minha igreja do jeito que eu quero. Aí Paulo, vendo que alguns estavam assim, ele diz, escrevendo aos Efésios 2:20, fundado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí ele diz no versículo 19: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Tem alguém da família de Deus comigo aí? Tem alguém aí? Glória a Deus. E você que não tomou a decisão, lembre-se, eu vou repetir: o Adão era filho por criação, Deus por formação, Deus formou ele do pó. Os anjos, filho por criação, Deus criou os anjos. Você vai encontrar bem claro na Bíblia. Jesus Cristo, o único que é filho por geração, foi gerado diretamente de Deus. Mas e nós, igreja? Filho por adoção. E Israel, filho por eleição. E eu que não sou crente? Você observe, a Bíblia vai deixar bem claro que não passa de uma criatura que precisa de um Criador. Aí sim será transformado e feito num filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo da glória celestial. Porque isso, você não pode dizer que eu sou criatura. A Bíblia deixa bem claro em muitas referências, que o homem sem Deus não passa de uma criatura, simplesmente uma criatura, vivendo, ainda diz Efésios capítulo 2, versículo 13 por diante, vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas antes que seja tarde demais, escute a voz de Jesus Cristo. Ele está te chamando, e Ele está dizendo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda mais Ele acrescenta dizendo: e todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Porém aquele que me negar, eu o negarei. A oportunidade pode ser esta para você, porque amanhã nós não sabemos. Deus é o Senhor de tudo, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é onipotente. Eu e você somos apenas mortal, com uma chance de aproveitar a oportunidade para servir a Cristo. Por quê? Eu estava ontem à noite com um irmão, o irmão perguntou assim: os anjos têm livre-arbítrio? Eu digo, biblicamente falando, não tem não. Por quê? Livre-arbítrio tem eu e você. O tempo dos anjos já passou, do livre-arbítrio já passou. Eles fizeram livre-arbítrio a escolha. Por quê? Lúcifer conseguiu enganar, diz Apocalipse 12:4, conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Lá está escrito como estrelas.
que por sua vez tornou demônio. Então estes escolheram o livre-arbítrio e foram pecar. Os restantes, miríades e miríades de milhares, estão ao redor do Pai. Diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles trabalham a favor da minha e da sua salvação. Diz 1 Pedro 1 e 12, que ele desejou pregar o Evangelho e Deus não permitiu. Então eles não têm livre-arbítrio, eles não são loucos. Loucos foram aqueles que rejeitaram e procuraram livre-arbítrio para pecar contra o seu Criador. E eu vou dizer a você, livre-arbítrio, biblicamente falando, nada é e nada menos do que você fazer uma escolha boa, como diz João 8 e 36, que Jesus Cristo fez a melhor escolha. Ele disse, porque eu não vim para fazer a minha vontade. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus. E você tem esse direito de escolher agora. Lembre-se, o direito é agora, depois da morte. Não adianta ser como ensinado por alguns, anda mentindo por aí dizendo, nós vamos fazer uma rezinha de 7 dias, 30 dias, 6 meses. Isto é mentira de quem anda enganando. Diz Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se ao juízo. Então você não tem desculpa. Lembre-se, amanhã pode ser tarde demais. Então edifique a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por aqueles, mas não deva ser rejeitado por você. Aceite-o enquanto é tempo, pois hoje é a oportunidade. Amém.